E a esquerda tá entrando em parafuso porque eles chegaram num ponto de completa insanidade onde ficou tão difícil de negar que a cultura woke existe que eles ativaram o modo "a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser". E agora, segundo eles, acreditem ou não, a cultura woke é coisa da extrema direita. Numa matéria da Foice de São Paulo, o Hélio Schwartzman, que é o mesmo boçal desqualificado que fez aquela matéria do porquê ele queria que o CPF do Bonoro fosse cancelado, ele teve a demência de escrever a matéria "A esquerda não é woke", onde ele pega um livro de delírios esquerdistas de uma autora esquerdista que fez o contorcionismo argumentativo mais inacreditável que eu já vi na vida, para tentar pintar que a cultura woke é um fenômeno culpa da extrema direita que colonizou o movimento woke com ideologias que essencializam o tribalismo, identificam poder à força e também abraçam uma espécie de pessimismo metafísico. É essa a definição dela. O que você não precisa pensar muito para notar é que tudo isso compõe justamente a esquerda, que trabalha desde sempre na base do oprimido versus opressor, que se baseia totalmente num pessimismo metafísico, luta de classes, que é o tribalismo purinho, e os ideais revolucionários, que são 100% identificar poder à força, forçar suas próprias ideias através da violência. E sabe qual a parte mais interessante disso? Que agora, com a vitória absoluta do Trump nos Estados Unidos e a esquerda vendo que o identitarismo não tá conseguindo mais vender o peixe deles, não é a reação combativa contra o pensamento woke que vai acabar por derrubar essa porcaria, é a própria esquerda que vai vomitar a cultura woke e deixar esses doentões à própria sorte. Pra bem ou mal, dá pra ver que muito do que vai ocasionar a destruição definitiva da cultura woke, relegando ela a um papel de mera histeria coletiva na nossa história, é uma união da esquerda raiz com a direita, que vão jogar essa ideologia na lixeira da humanidade. Só que é claro, antes que a esquerda possa fazer um movimento em direção a isso, eles precisam, mesmo contra toda a realidade que se impõe, pintar essa ideia de que a cultura woke é coisa da extrema direita, porque eles jamais admitiriam algo como autocrítica. Eles são tão vaidosos e babacas que precisam terceirizar um defeito deles ao outro lado para poder criticar. Precisam colocar a cultura woke na direita porque a esquerda jamais falaria contra a própria esquerda. E pode ter certeza que cada vez mais a esquerda vai empurrar a cultura woke para longe porque já tá mais do que na cara que isso não serve mais aos propósitos deles e é muito parte das grandes derrotas e rejeição que eles vêm sofrendo. Tudo, absolutamente tudo começa na cultura. Tática de subversão começa no imaginário popular. E os mais jovens têm se levantado cada vez mais contra a esquerda justamente porque é no entretenimento mais acessível ao jovem que eles vêm enfiando esses delírios de pronome neutro, identidade de gênero, guerra racial e por aí vai. E quando a maior arma da esquerda se torna a maior arma contra a esquerda e ao mesmo tempo eles são incapazes de admitir os próprios erros, a saída que resta é culpar o outro lado pelos erros deles mesmos e dizer que estão combatendo mais um aspecto da extrema direita que é o grande inimigo. Mesmo quando o cerne da cultura woke é a extrapolação de absolutamente tudo que a esquerda sempre pregou. Divisão de pessoas por classes, por pequenas tribos, porque quanto mais desunido, mais fácil é de controlar e manipular. Quando você não tem mais só o rico, o pobre, o branco, o preto, o pardo, o hétero, o gay, o bi, a lésbica, quando você fragmenta esses grupos, você tem grupos ainda mais divididos em caixinhas ainda menores e fica muito mais fácil de enxertar os seus discursos e suas ideologias, desde os menores pedacinhos para daí como um cavalo de Troia e subindo até o topo, que é menos dividido e que era mais difícil de controlar. Porque poucos só cedem pela pressão de muitos, mesmo que seja a ilusão de muitos, e é daí que vem a instrumentalização da histeria e o barulho dos identitários. Mas quando o barulho fica insuportável e em vez de ficar tancando a gritaria você decide tacar um abajur no arrombado que tá gritando no seu ouvido, aí a esquerda é obrigada a dizer que não, mas veja bem, eu não tenho nada a ver com esse cara que tá gritando aí, foi tudo a extrema direita. O identitário é igual o bigodismo, né? Tem jeito de esquerda, cara de esquerda, pessoas de esquerda, fede à esquerda, mas é tão prejudicial à imagem da esquerda que só resta eles se desvencilharem disso e culpar o outro lado para se pintarem como os grandes heróis contra as coisas ruins. Mas no fim, os esquerdofrênicos não enganam nem a si mesmos com esses delírios. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, apoie pelo LivePix, estou passando por um momento complicado e eu agradeço demais pelo seu apoio, pelo seu tempo. Eu sou o Victor, você está no Nerdverso e até a próxima!